vamos conversar aqui um pouquinho como é que a gente pode melhorar o nosso foco, né? Existem algumas estratégias que podem nos auxiliar nesse processo? Existem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Lara de Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos conversar um pouquinho então sobre o foco. Então o foco nada mais é do que a atenção, né? Então a atenção sustentada. Então quando eu consigo me manter, sustentar ali minha atenção por um período mais prolongado, né? Então eu consigo ler um livro, fazer alguma atividade relacionada ao estudo, ao trabalho, à prática musical, enfim, né, a atividade física, por exemplo. Então a gente precisa manter a nossa atenção, sustentar a nossa atenção numa série de atividades do nosso dia a dia, inclusive, por exemplo, numa conversa, numa reunião, né, de trabalho, ou numa conversa ali de lazer, ou numa conversa com meu parceiro, com a minha parceira. E a gente sabe que cada vez mais a gente tem recebido mais estímulos, né? Então a gente tem vivido um momento aí de adaptação em relação a toda a tecnologia, e aí tem sido um desafio a gente conseguir se manter um pouco mais de tempo, né? Sustentar a nossa atenção por mais tempo. E aí então tem algumas estratégias importantes que vão ser fundamentais, que vão nos ajudar a manter o nosso foco, né? Então a manter a nossa atenção ali sustentada. A primeira delas é o sono adequado. Então a gente está se adaptando a todo esse avanço tecnológico, a gente tem uma quantidade de estímulos muito grande, né, diariamente, e um dos processos que acabam sendo às vezes negligenciado é o sono. O sono é extremamente importante para os nossos processos cognitivos. Então à noite, enquanto a gente dorme, o nosso cérebro continua trabalhando, né, e ele vai fazer todo um processo ali do senso comum que a gente vai chamar de lavagem, né? Então tem uma lavagem ali bioquímica que acontece justamente para ajudar os nossos processos cognitivos, né? Então para que a gente retenha a informação importante do dia, descarte o que não for importante, né? Então tem um processo que acontece no nosso sono, e esse processo ele tem um tempo, por isso que a gente vai falar para o adulto é importante que a gente durma ali no mínimo 7 horas por noite, para a gente conseguir fazer todo esse processo e a gente acordar disposto, de fato descansado e com a nossa plena capacidade cognitiva. Então, a primeira questão que a gente precisa ajustar quando às vezes o paciente busca uma avaliação, ou quer entender, ou percebe que está com maior dificuldade ali para se manter nas atividades do dia a dia, a gente precisa avaliar o sono e precisa ajustar o sono, tá? Então é fundamental que a gente consiga, o adulto consiga dormir de 7 a 9 horas por noite. Excesso de sono também é um problema, tá? Então tem que ser de 7 a 9 horas, esse é o ideal. Se estiver dormindo menos, a gente tem um problema. Se estiver dormindo mais, a gente também vai ter problema. Para a criança ou adolescente, diferente, eles precisam de mais horas de sono. Então, primeira questão, Lara, eu tô percebendo que eu não tô conseguindo me manter, que eu estudava e hoje eu não consigo, que às vezes eu não consigo me manter ali na conversa, interessado por mais tempo. Precisa entender o sono. Para ajustar sono, a gente faz higiene do sono. Tem toda uma série de estratégias que a gente trabalha para melhorar o sono. Aqui no canal eu tenho vídeo falando, explicando direitinho como é que você vai fazer a sua higiene do sono. Uma outra estratégia que a gente já tem evidências robustas aí em ciência que consegue melhorar o nosso foco é o mindfulness, né? Então é a prática da atenção plena. Por quê? Porque eu vou treinar, então, intencionalmente eu vou parar para fazer essa tarefa, né, que está relacionada à prática ali da atenção plena, para fazer com que eu fique no aqui e agora, eu fique presente aqui no momento. E é um treino intencional, tá? Então, o mindfulness é a prática, né, que é da atenção plena. Ela é uma meditação, mas ela não é qualquer meditação, ela é uma meditação intencional, que também tem vídeo aqui no canal explicando. E essa prática, ela vai ser importantíssima para que a gente trabalhar alguns processos cognitivos. Ela vai ajudar, então, inclusive na regulação de humor, né? Ela vai ajudar para outras questões também, mas ela vai ajudar e ela vai trazer benefícios importantíssimos na melhora da atenção, tá?
Então, não é uma meditação livre, não é uma meditação longa. Porque a meditação ela vem toda das práticas, né? Principalmente ali de todo um contexto oriental e das religiões, né? Então a gente traz esse conhecimento, né, do que é um conhecimento milenar, mas ele deve ser feito de maneira intencional e por um período mais curto, né? Porque senão a maioria das pessoas vão dizer, mas eu não consigo. Porque senão a maioria das pessoas vão dizer, eu não consigo meditar e deixar minha mente livre, ficar ali meia hora, 40 minutos. Não, nem é esperado isso. A prática do mindfulness estruturada, intencionalmente, estudada e avaliada no sentido de melhorar processos cognitivos, diferente da prática, por exemplo, religiosa, né? Ela vai ser diferente. A gente usou esse conhecimento e fez um ajuste pensando aí em benefícios, né? Em saúde. Então ela tem que ser uma prática reduzida. Na maioria dos casos é importante que ela seja feita guiada, de forma guiada, ou seja, vocês acham, né, no Spotify, vocês acham no próprio YouTube, uma meditação guiada por um tempo curto, tá, gente? Então vamos começar lá com 2 a 5 minutinhos, é o suficiente para que você faça diariamente, treine, né? É simples, mas não é fácil de ser feita. Quando a gente começa a colocar em prática, a gente vai percebendo que 5 minutos é bastante tempo, então a gente vai fazer de forma intencional, em períodos diminuídos e, claro, que tudo que eu vou falando aqui para vocês, a gente vai precisar da constância, então eu vou precisar colocar em prática e manter isso no meu dia a dia, na minha rotina, e aí eu vou percebendo essas melhoras aí, e essa melhora importante no processo cognitivo, que é a atenção, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você tiver sugestões, comenta aqui comigo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, para toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.